Há talentos que encantaram gerações inteiras, conquistaram fama, prémios e o carinho do público. Longe das câmaras, alguns destes grandes atores portugueses travaram uma batalha silenciosa contra dependências que mudaram para sempre as suas vidas. Em muitos casos, esses vícios custaram carreiras, destruíram relações e deixaram marcas profundas que nunca desapareceram. Hoje vamos recordar 10 histórias tão surpreendentes quanto comoventes. António Feio foi, durante décadas, um dos rostos mais queridos do teatro e da televisão portuguesa. Com um humor inteligente, uma presença marcante em palco e uma capacidade rara de emocionar o público, construiu uma carreira sólida que parecia destinada a durar muitos anos. No entanto, quando se encontrava no auge da sua maturidade artística, a vida colocou-o perante um desafio muito maior do que qualquer papel que alguma vez interpretou. Em 2009, António Feio revelou publicamente que lhe tinha sido diagnosticado um cancro no pâncreas, uma das doenças oncológicas mais agressivas. Em vez de esconder a situação, escolheu enfrentá-la com a mesma coragem e frontalidade que sempre demonstrou em palco. Continuou a trabalhar sempre que a saúde o permitiu. Participou em entrevistas e falou abertamente sobre a importância da esperança, da investigação científica e do apoio às pessoas que atravessavam a mesma luta. Apesar dos tratamentos intensivos e de todos os esforços médicos, o ator foi perdendo forças ao longo dos meses. Ainda assim, recusou deixar que a doença definisse quem era. Manteve o sentido de humor, escreveu sobre a sua experiência e transformou o sofrimento numa mensagem de coragem para milhares de portugueses. A forma digna como encarou os momentos mais difíceis conquistou uma admiração ainda maior do que aquela que já tinha alcançado pela sua carreira artística. António Feio faleceu em julho de 2010, aos 55 anos, deixando um enorme vazio no mundo do espetáculo português. No entanto, o seu legado ultrapassa largamente os palcos e os ecrãs. Ficou para sempre na memória coletiva como um homem que enfrentou a adversidade de frente, sem perder a humanidade, a lucidez, nem a capacidade de inspirar os outros. E enquanto alguns travaram batalhas contra os seus próprios demónios, a história do próximo ator mostra como, por vezes, o peso do sucesso também pode esconder desafios inesperados. Nicolau Breiner foi um dos maiores nomes da televisão, do cinema e do teatro em Portugal. Durante mais de 5 décadas, conquistou o público com seu talento, carisma e uma capacidade rara de dar vida a personagens inesquecíveis. Aos olhos de quem o via no ecrã, parecia um homem que tinha alcançado tudo: sucesso, reconhecimento e uma carreira invejável. No entanto, por trás dessa imagem de segurança, existiam momentos de enorme pressão, sacrifícios pessoais e dificuldades que poucos imaginavam. Ao longo da sua vida profissional, Nicolau Breiner falou várias vezes sobre o ritmo intenso da profissão e o impacto que décadas de trabalho contínuo tiveram na sua saúde física e emocional. Entre gravações, produções, viagens e responsabilidades como ator e produtor, passou anos praticamente sem descanso, colocando frequentemente a carreira acima da própria vida pessoal. Amigos próximos recordam que era um perfeccionista exigente, incapaz de abandonar um projeto sem dar tudo de si, mesmo quando o cansaço já era evidente. Com o passar dos anos, começaram também a surgir problemas de saúde que o obrigaram a reduzir o ritmo de trabalho. Ainda assim, recusava afastar-se completamente dos palcos e dos estúdios, porque acreditava que representar fazia parte da sua identidade. Mesmo perante limitações físicas, continuou a aceitar novos desafios e manteve-se ativo até aos últimos anos da sua vida, demonstrando uma dedicação que poucos artistas conseguiram igualar. Quando Nicolau Breiner faleceu, em 2016, Portugal perdeu não apenas um ator extraordinário, mas também um verdadeiro construtor da ficção nacional. O seu percurso recorda-nos que o sucesso tem frequentemente um preço invisível, pago longe das câmaras e dos aplausos. E se Nicolau enfrentou o desgaste provocado por uma vida inteira dedicada à arte, o próximo nome desta lista provará que algumas batalhas se tornam ainda mais difíceis quando são travadas ao longo de várias gerações. Rui de Carvalho é um nome incontornável da representação portuguesa e um exemplo raro de longevidade artística. Ao longo de mais de 7 décadas de carreira, conquistou gerações de espectadores com o seu talento, elegância e profissionalismo. Enquanto muitos dos seus contemporâneos abandonaram os palcos por motivos de saúde ou pela idade, Rui continua a trabalhar com a mesma paixão que demonstrava no início da carreira. No entanto,
Por trás dessa impressionante resistência, existiram perdas e desafios pessoais que marcaram profundamente a sua vida. Um dos momentos mais difíceis aconteceu com a morte da sua esposa, com quem partilhou grande parte da sua vida. O luto representou uma mudança profunda no seu cotidiano e obrigou-o a enfrentar uma solidão inesperada. Em diversas entrevistas, o ator reconheceu que esse período foi um dos mais dolorosos da sua existência. Apesar da tristeza, recusou isolar-se e encontrou no teatro um dos principais motivos para continuar em frente. Subir ao palco deixou de ser apenas uma profissão, tornou-se também uma forma de manter a mente ocupada e de preservar a ligação à vida. Mesmo já com uma idade muito avançada, Rui de Carvalho nunca escondeu que o envelhecimento traz limitações físicas e emocionais. Ainda assim, sempre defendeu que desistir nunca foi uma opção. Preparava cada personagem com o mesmo rigor de sempre e fazia questão de manter contacto com o público, convencido de que o carinho das pessoas lhe dava forças para continuar. A sua história demonstra que nem todas as grandes batalhas são travadas contra doenças graves ou escândalos públicos. Por vezes, o maior desafio é aprender a conviver com a ausência, superar o peso dos anos e continuar a encontrar sentido em cada novo dia. Essa extraordinária capacidade de resistência transformou Rui de Carvalho num símbolo de perseverança para várias gerações de portugueses. Mas a história seguinte mostra um ator que viveu uma luta muito diferente, marcada por momentos de profunda instabilidade e pela necessidade constante de se reinventar perante as dificuldades da vida. Virgílio Castelo construiu uma carreira respeitada no teatro, na televisão e no cinema, tornando-se um dos atores mais reconhecidos da sua geração. Dono de uma voz inconfundível e de uma presença marcante em cena, deu vida a dezenas de personagens memoráveis ao longo de várias décadas. No entanto, por trás da imagem de homem seguro e experiente, existiram períodos em que a vida lhe apresentou desafios muito mais difíceis do que qualquer papel que interpretou. Ao longo dos anos, Virgílio Castelo falou com honestidade sobre momentos de grande desgaste emocional provocados pela intensidade da profissão. A instabilidade característica do meio artístico, a pressão constante para corresponder às expectativas e as longas jornadas de trabalho acabaram por deixar marcas profundas. Em diferentes entrevistas, reconheceu que houve fases em que precisou de aprender a gerir melhor a ansiedade e o equilíbrio entre a carreira e a vida pessoal, compreendendo que o sucesso profissional não elimina automaticamente os conflitos interiores. Apesar dessas dificuldades, nunca permitiu que os momentos mais complicados definissem o seu percurso. Continuou a aceitar novos desafios, tanto como ator, como argumentista e escritor, reinventando-se sempre que as circunstâncias o exigiram. Essa capacidade de adaptação tornou-se uma das suas maiores qualidades. Em vez de esconder as fragilidades, procurou encará-las com maturidade, mostrando que pedir ajuda ou reconhecer os próprios limites nunca diminui o valor de um artista. Com o passar dos anos, Virgílio Castelo consolidou-se como uma figura respeitada não apenas pelo talento, mas também pela forma serena como enfrentou os altos e baixos inevitáveis de uma longa carreira. A sua história recorda que nem todas as batalhas deixam cicatrizes visíveis. Algumas travam-se diariamente, em silêncio, longe dos aplausos e dos holofotes. E se Virgílio encontrou forças para continuar a reinventar-se, o próximo ator desta lista viveria uma luta muito mais pública, marcada por excessos, recomeços e uma determinação admirável para recuperar o controle da própria vida. Vitor Norte sempre foi conhecido pela sua personalidade intensa, irreverente e imprevisível. Ao longo de mais de 4 décadas de carreira, tornou-se um dos atores mais populares de Portugal, conquistando o público com interpretações marcantes tanto no teatro como na televisão. No entanto, enquanto os espectadores viam um artista cheio de energia e sentido de humor, longe das câmaras decorria uma batalha pessoal que acabaria por mudar profundamente o rumo da sua vida. Durante vários anos, Vitor Norte enfrentou sérios problemas relacionados com o consumo excessivo de álcool. O próprio ator nunca escondeu essa fase difícil e falou publicamente sobre o impacto devastador que o vício teve na sua saúde, nas relações pessoais e no trabalho. Em entrevistas, reconheceu que houve momentos em que o álcool parecia controlar o seu cotidiano, levando-o a tomar decisões de que mais tarde se arrependeria. Foi um período marcado por instabilidade
e por um sofrimento que nem sempre era visível para quem apenas acompanhava a sua carreira. O ponto de viragem surgiu quando percebeu que precisava de recuperar o controle da própria vida. Com o apoio da família, dos amigos e de profissionais de saúde, iniciou um longo processo de reabilitação. Não foi um caminho fácil, mas Vitor Norte nunca escondeu as dificuldades dessa recuperação. Pelo contrário, escolheu falar abertamente sobre a sua experiência, esperando que o seu testemunho pudesse incentivar outras pessoas a procurar ajuda antes que fosse demasiado tarde. Depois de ultrapassar essa fase, regressou ao trabalho com uma nova perspectiva sobre a vida. Continuou a participar em produções de sucesso e mostrou que era possível reconstruir uma carreira mesmo depois de enfrentar um dos períodos mais difíceis da sua existência. A sua história tornou-se um exemplo de resiliência e de coragem, demonstrando que reconhecer um problema pode ser o primeiro passo para o vencer. Mas a batalha do próximo ator desta lista seria bem diferente. Travada, sobretudo, contra as exigências silenciosas de uma profissão que nem sempre poupa quem lhe dedica a vida inteira. João Perry construiu uma das carreiras mais consistentes da representação portuguesa, destacando-se no teatro, na televisão e no cinema pela elegância das suas interpretações e pela capacidade de dar profundidade a qualquer personagem. Ao longo de décadas, habituou o público a vê-lo como um ator sereno e seguro de si. No entanto, por trás dessa imagem discreta, existe uma vida marcada pelos desafios constantes de uma profissão exigente, onde a estabilidade raramente é garantida. Ao contrário de muitos colegas que procuravam a exposição mediática, João Perry sempre preferiu manter a sua vida pessoal longe dos holofotes. Essa escolha permitiu-lhe preservar alguma tranquilidade, mas não o protegeu das pressões inerentes ao mundo artístico. Entre longos períodos de ensaios, gravações intensas e a necessidade permanente de se reinventar, enfrentou momentos de desgaste físico e emocional comuns a quem dedica praticamente toda a vida ao palco. Em várias ocasiões, demonstrou que a disciplina e a preparação eram essenciais para lidar com essa pressão sem perder o foco na qualidade do seu trabalho. Mesmo quando o panorama cultural português atravessou fases difíceis, com menos oportunidades para muitos profissionais, João Perry continuou a acreditar no valor do teatro e da representação. Nunca deixou que as incertezas da profissão abalassem o seu compromisso com a arte. A cada novo projeto, mantinha o mesmo rigor e respeito pelo público, consolidando uma reputação construída mais pelo talento do que pela procura de protagonismo fora dos palcos. A história de João Perry mostra que algumas das maiores batalhas não acontecem de forma dramática nem ocupam as manchetes dos jornais. São travadas diariamente através da perseverança, da disciplina e da capacidade de permanecer fiel aos próprios princípios durante uma carreira longa e exigente. Essa descrição acabou por se tornar uma das suas maiores forças. E enquanto João Perry encontrou equilíbrio na dedicação silenciosa ao seu ofício, o próximo ator desta lista enfrentaria provações profundamente pessoais, que colocariam à prova a sua resistência emocional e a sua capacidade de recomeçar. José Raposo é um dos atores mais acarinhados pelo público português. Ao longo de décadas, construiu uma carreira sólida no teatro, na televisão e no entretenimento, destacando-se pela versatilidade e pela capacidade de alternar entre o humor e o drama com enorme naturalidade. Contudo, por detrás do sorriso que tantas vezes levou aos ecrãs, viveu uma das fases mais dolorosas da sua vida, provando que nem mesmo o sucesso consegue proteger alguém do sofrimento. O momento mais difícil surgiu após a perda da sua companheira, a atriz Maria João Abreu. A morte inesperada da artista representou um golpe profundo para José Raposo, que nunca escondeu o impacto devastador desse acontecimento. Em entrevistas e publicações pessoais, falou abertamente sobre a dor do luto, a sensação de vazio e a dificuldade em reencontrar o equilíbrio depois de perder alguém com quem partilhara tantos anos de vida e de trabalho. Apesar dessa tragédia, recusou afastar-se definitivamente da profissão. Regressou gradualmente aos palcos e aos projetos televisivos, reconhecendo que o trabalho também desempenhava um papel importante no processo de recuperação emocional. Ao mesmo tempo, fez questão de preservar a memória de Maria João Abreu, recordando frequentemente o legado artístico e humano que ela deixou. A forma sincera como partilhou a sua experiência sensibilizou milhares de portugueses que enfrentavam perdas semelhantes.
Com o passar do tempo, José Raposo mostrou que seguir em frente não significa esquecer, mas aprender a viver com a ausência. A sua história tornou-se um exemplo de coragem, demonstrando que algumas feridas nunca desaparecem completamente, mas podem transformar-se numa força para continuar. Hoje, continua a ser uma figura respeitada da cultura portuguesa, não apenas pelo talento que sempre demonstrou, mas também pela dignidade com que enfrentou um dos capítulos mais difíceis da sua vida. E a próxima história revelará outro ator, cuja trajetória seria marcada por desafios inesperados e por uma determinação admirável para nunca desistir. Carlos Paulo conquistou o respeito do público português graças ao seu talento, versatilidade e dedicação ao teatro e à televisão. Ao longo de muitos anos, participou em produções que marcaram diferentes gerações, construindo uma carreira discreta, mas sólida. No entanto, como acontece com muitos artistas, o percurso profissional nem sempre refletia as dificuldades que enfrentava longe dos aplausos. A estabilidade que o público via no ecrã escondia uma vida feita de desafios, mudanças e uma constante necessidade de adaptação. Ao longo da carreira, Carlos Paulo atravessou períodos em que o setor artístico português enfrentou profundas transformações. A redução de produções, a incerteza quanto a novos projetos e a instabilidade típica da profissão obrigaram-no a reinventar-se várias vezes. Em vez de desistir, escolheu continuar a investir na formação, no teatro e em novos desafios, demonstrando uma enorme capacidade de resistência perante um mercado frequentemente imprevisível. Além das dificuldades profissionais, também teve de aprender a lidar com o desgaste acumulado por décadas de trabalho intenso. Ensaios exigentes, gravações prolongadas e o compromisso permanente com cada personagem exigiam disciplina e uma grande força emocional. Ainda assim, nunca perdeu o respeito pelo público nem a paixão pela representação. Colegas descrevem-no como um profissional rigoroso, sempre disposto a colaborar e a colocar a qualidade do trabalho acima do reconhecimento pessoal. A história de Carlos Paulo recorda que muitas batalhas não surgem de um único acontecimento dramático, mas da soma de pequenos desafios enfrentados ao longo de uma vida inteira. A perseverança, a humildade e a capacidade de continuar mesmo nos momentos de maior incerteza acabaram por definir o seu percurso. O seu legado demonstra que o verdadeiro sucesso não se mede apenas pelos prémios ou pela fama, mas também pela forma como um artista permanece fiel à sua vocação, apesar das dificuldades. E a próxima história será talvez uma das mais comoventes desta lista, marcada por uma perda inesperada que abalou profundamente o país. Pedro Lima era considerado um dos rostos mais carismáticos da televisão portuguesa. Com uma carreira consolidada em novelas, séries e teatro, conquistou o público pela simpatia, pelo profissionalismo e pela naturalidade das suas interpretações. Durante muitos anos, parecia viver o equilíbrio perfeito entre o sucesso profissional e a vida familiar. No entanto, por trás dessa imagem de serenidade, existiam desafios pessoais que poucos conseguiam imaginar. Em junho de 2020, a notícia da sua morte surpreendeu Portugal e deixou colegas, amigos e admiradores profundamente abalados. O desaparecimento do ator gerou uma enorme onda de comoção nacional e abriu espaço para um debate importante sobre saúde mental e sofrimento emocional. Embora Pedro Lima fosse conhecido pela energia positiva e pelo sorriso constante, a tragédia recordou que o sofrimento psicológico nem sempre é visível para quem observa apenas a aparência de uma pessoa. Nos dias que se seguiram, inúmeras figuras públicas prestaram homenagem ao ator, destacando não apenas o seu talento, mas também a sua generosidade, o espírito de equipa e o carinho com que tratava colegas e amigos. A sua partida deixou um vazio difícil de preencher na ficção portuguesa, interrompendo uma carreira que ainda tinha muito para oferecer. Ao mesmo tempo, a sua história levou muitas pessoas a refletirem sobre a importância de falar abertamente sobre saúde mental, de procurar apoio quando necessário e de estar atento aos sinais de quem atravessa momentos difíceis. O legado de Pedro Lima continua vivo através das personagens que interpretou e da lembrança deixada em todos aqueles que trabalharam ao seu lado. A sua história mostra que algumas das batalhas mais difíceis acontecem em silêncio e merecem ser encaradas com compreensão, empatia e respeito. E o último nome desta lista provará que, mesmo depois de uma vida repleta de obstáculos, é possível deixar uma marca inesquecível na história do espetáculo português.
Camilo de Oliveira foi um dos maiores nomes do humor e da televisão portuguesa. Durante décadas, fez milhões de espectadores rir com o seu talento, improviso e uma capacidade única para transformar situações do cotidiano em momentos inesquecíveis. No auge da popularidade, poucos imaginavam que por trás do sorriso contagiante e da energia que demonstrava em palco, existia uma vida marcada por sucessivas dificuldades, tanto pessoais como profissionais. Ao longo da carreira, Camilo enfrentou vários períodos de instabilidade financeira e viu alguns dos seus projetos terminarem de forma inesperada. As mudanças constantes no panorama televisivo português obrigaram-no a reinventar-se diversas vezes, enquanto problemas de saúde começaram também a limitar o ritmo de trabalho. Ainda assim, recusou abandonar aquilo que mais amava: fazer rir o público. Mesmo quando as circunstâncias eram desfavoráveis, continuou a aceitar novos desafios e a lutar para permanecer ativo, convencido de que o palco era o lugar onde verdadeiramente se sentia vivo. Nos últimos anos da sua vida, a saúde tornou-se o maior adversário. O ator enfrentou sucessivos internamentos e complicações físicas que reduziram significativamente a sua atividade profissional. Apesar disso, nunca perdeu o carinho dos portugueses. Sempre que surgia uma notícia sobre o seu estado de saúde, eram inúmeras as mensagens de apoio de fãs e colegas, um reflexo da enorme admiração conquistada ao longo de décadas de dedicação ao entretenimento. Camilo de Oliveira faleceu em 2016, deixando um legado difícil de igualar na comédia portuguesa. A sua história demonstra que o verdadeiro sucesso não elimina as dificuldades da vida, mas pode dar força para continuar a enfrentá-las com dignidade. Mais do que um humorista extraordinário, foi um exemplo de perseverança. Alguém que nunca deixou que os obstáculos apagassem a paixão pelo seu trabalho. E é precisamente por isso que continua a ser recordado como uma das figuras mais marcantes da história da televisão portuguesa, provando que as maiores estrelas também travam batalhas invisíveis antes de deixarem o seu último ato.